Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos comentar acerca do assunto de circunferência trigonométrica. Então, a gente sabe que uma circunferência ela é um círculo, né, com raio unitário, raio 1. Sabemos que o que está mostrando ali nós temos um ponto 1, 0, tá? Que é a origem do ponto, ou a gente chama de arcos de origem. Tá? As medidas algébricas positivas sempre serão no sentido anti-horário, tá? Então a gente já tem como compreender que sempre será no sentido anti-horário, tá? E as positivas no sentido anti-horário e as negativas no sentido horário. Tá? E aí nós dividimos essa circunferência em 4 quadrantes. Tá? Então a gente sabe que o radiano, né? Radiano sempre vai ser um radiano, um arco de circunferência com o mesmo comprimento, né, do círculo. E aí, para a gente descobrir quantos radianos a gente tem numa circunferência, a gente faz aquela regrinha de 3 aí. Tá? Um radiano é igual ao raio e x radianos é igual a 2π radianos. Fazendo a regra de 3, né, a gente calcula ali multiplicando em x, e aí a gente encontra que o x é 2π radiano, ou seja, nós temos 2π radianos. Agora vamos falar sobre ou ângulos côncavos ou arcos côncavos. A notação ela é a mesma. Tá? O que significa a ideia de ângulos ou arcos côncavos? A gente sempre vai pensar na circunferência, tá? A gente sabe que ela tem 360 graus, e a ideia de arcos côncavos é pensar na equivalência desses ângulos. Tá? Primeiramente, a gente tem que pensar no seguinte: a circunferência ela não acaba em 360 graus. Tá? Com isso, a gente vai pensando na ideia de quais ângulos são equivalentes a... por exemplo, eu quero saber qual é o ângulo que é equivalente a 390 graus. Sempre de fazer, então, essa forminha aqui. Ó. Então, a gente vai fazer o ângulo mais K vezes 360, onde o K, esse K, pertence ao conjunto dos meus inteiros. Tá? Nesse caso ali, a gente observa o seguinte: 30 graus é esse ângulo aqui. Quando a gente faz uma volta completa na circunferência e a gente cai no mesmo lugar, na mesma localidade, a gente tem que deu uma volta completa da circunferência mais 30 graus. Deu uma volta na circunferência e avançou 30 graus. Então, a ideia da gente pensar nesses arcos côncavos é isso, certo? Em radianos, a gente pode fazer a mesma ideia também, só que ao invés de ser 360, a gente faz um K desses 2π, onde o K pertence ao conjunto dos inteiros. Então, para a gente falar do círculo trigonométrico, agora falando das funções, na função seno, a gente sabe que sempre a função seno, eu sempre digo assim, digo com uma dica assim, seno é pensar no infinito e além, tá? Infinito e além, tá? Cosseno é sempre pensar no chão. Eu estou pisando no chão, eu estou no cosseno. Eu estou infinito além, eu estou no seno. Como a gente está pensando na função seno, obviamente nós pensamos no seguinte ponto. Quando eu quero pensar no ângulo, o ângulo de 0 graus, o seno de 0 graus é 0. O seno do arco de 90 graus é 1. E assim vai seguindo. Então, à medida que a gente vai pensar na ideia de que à medida que eu vou pensar no eixo das ordenadas, a gente vai pensar no seguinte: sempre o eixo das abscissas é o eixo do seno. Então, com isso, a gente vai pensar no seguinte ponto: eu vou ângulo de 0 graus, depois eu vou para o ângulo de 90 graus, e depois eu vou 180 graus, depois 360 graus, 270 graus, depois 360 graus. Então, ali a gente vai encontrando as respectivas informações para os valores de seno, certo? Tá? E aí na função seno a gente tem essa variação, sempre vai estar entre -1 e 1. Então esta é a variação que ocorre na função seno. Tá?
Pensar na ideia da paridade, tá? Da função seno, ela sempre vai ser ímpar, tá? E a isto é, para essa função, elementos simétricos possuem imagens simétricas. Então, por exemplo, se eu for pensar no seno de 30 graus vai dar 1/2 e no seno de menos 30 graus dá menos 1/2. Então essa paridade ela nos mostra que sempre vai ser ímpar e vai ser, pode ocorrer os resultados simétricos de cada um dos ângulos que a gente está querendo encontrar. E aí a gente tem ali a questão da simetria, né? Então a simetria ela nos ajuda também, né, nesse ponto a encontrar essa paridade. Se eu quero saber 180 mais x, 180 mais x sempre é a partir entre o segundo e o terceiro quadrante. Se eu quero saber o ângulo do quarto quadrante, sempre vai ser o ângulo 360 menos o ângulo x que a gente está diminuindo. Mesma coisa no segundo quadrante, né? Sempre vai ser o 180 graus menos o ângulo que a gente quer encontrando. Essa é a ideia de simetria. Redução ao primeiro quadrante. Quando nós pensamos na ideia de redução ao primeiro quadrante, a ideia de simetria que eu falei anteriormente, ela vai nos ajudar nesse ponto, tá? E isso sempre pensando também em um outro ponto que vai ser destacado mais adiante, sobre acerca dos sinais de seno e cosseno que ocorrem no ciclo trigonométrico. Sempre quando eu quero encontrar, por exemplo, como eu falei anteriormente ali, eu quero descobrir um ângulo que está no segundo quadrante. O ângulo que está no segundo quadrante sempre vai ser 180 graus menos o ângulo que eu estou querendo, menos o ângulo x. No terceiro quadrante, em 180 mais um ângulo x, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, sempre 360 graus, menos o ângulo x que eu quero descobrir. E quando eu estou no primeiro quadrante, sempre vai ser de 0 a 90, sempre vai ter o ângulo x. Tá? É isso mais ou menos que a gente vai pensando nesta forma das identidades, certo?